A Civilização da Idade Média, de Norman Caton. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like, comente o que achou. Este livro que está em minhas mãos é uma preciosidade. Primeiro porque ele já não segue a narrativa já exaustiva das pessoas que consideram a Idade Média como, entre aspas, a Idade das Trevas. Fiz um vídeo, né, falando sobre, comentando sobre outro livro, sobre esse termo pejorativo, né, Idade das Trevas. Termo esse que já está carregado de um partidarismo, né, quando a gente fala da Idade Média, né? O mesmo termo Idade Média também já é carregada de um partido, considerando que estamos no alto, né, da idade, ao invés da idade média ou baixa, né? E por aí vai, né? Tem vários historiadores que criticam esses tipos de conceitos ao se referir à expressão Idade Média, né? Norman Caton, né? Ele é um, vou pegar uma colinha aqui que é melhor, né? Ele foi professor de história e de sociologia, literatura comparada na Universidade de Nova York, né? De New York. Esse livro, né, é curioso, eu não sei explicar porque a Kirion, ela colocou pelo que eu entendi, um título diferente, tá? Porque o título original, segundo o que condiz aqui no prefácio, é o seguinte, o título original é Medieval History, The Life and Death of a Civilization, né? História medieval, a vida e morte de uma civilização, né? Bom, não sei por que colocaram só essa civilização da Idade Média. Ponto, né? Não sei se eu entendi bem aqui, né? Vamos pelo que tudo indica, né? Tinha ele não explicou isso, né? No prefácio, mas tem uma modificação por alguma razão da Kirion, né, na hora de traduzir. E falando em tradução, a gente tem inclusive 4 tradutores, isso mesmo, Eduardo Levi, Igor Barbosa. Igor Barbosa eu conheço, viu? Já traduziu umas coisas boas. Lucas Ferreira Lima, Sérgio Luiz de Souza, né? Ele foi essa edição aqui que está em minhas mãos, ela é completamente revisada, expandida, tá? Que aí vem a expandida do livro que deveria se chamar, que é esse, né? História Medieval, Vida e Morte de uma Civilização. Não sei dizer se o Norman Caton, ele mudou o título, né? Bom, né? Vamos lá. O que se trata esse livro, né, pessoal? Vamos lá. Quando a gente fala de Idade Média, né, fica uma coisa muito ambígua, porque, infelizmente, por ser um período muito grande, né, em que a Idade Média se localiza historicamente para a gente nos dias de hoje, se fala dela com uma certa pejoratividade, como se fosse algo antiquado, se fala dela como se fosse o ápice da ignorância, muitas vezes, por estar famosa a ideia de que a Idade Média é uma máxima ligação e ápice com Deus e o ser humano. Ideia essa que não é embasada absolutamente do nada, porque de fato houve um período de muito teocentrismo, né? As pessoas, era quase unânime, né? Tinham uma relação e uma adesão a uma religião, e essa religião era predominantemente católica, e que antes mesmo do advento do protestantismo, né, o chamado Reforma Protestante, né, com Lutero, as pessoas tinham as práticas religiosas muitas vezes rigorosas, né? E tantas falácias, existem tantas invencionices em relação à Idade Média que vão deixar vocês de boca aberta, né? Por exemplo, um tanto de coisa como era estou lembrando aqui de cabeça, né? Como era o tipo de penitência que será dada, né? Antigamente, né? Que era uma penitência com um chicote, né? Que você tinha uma farpa na ponta e ficava se autoflagelando porque pecou. Bom, cada um inventa umas doideiras dessa. Tem uns aparelhos de tortura aí que, segundo muitos historiadores, nem um pouco parciais, né? Nem um pouco ideologizados, né? Com muitas aspas aqui, parênteses, né? Eles colocavam que existem aparelhos de tortura que os católicos, que inclusive estavam dentro do clero, aplicavam nos fiéis, né?
a famosa queima de bruxas, etc. Tem um monte de falácias que, se você estudar um pouquinho, não tem nada disso, né. E esse livro ele denuncia isso, muitas dessas falácias, tá, dessas que a gente comentou aqui. Beleza? Há uma distinção a ser feita, e aí que muitos historiadores não compreendem, principalmente porque não praticam e não estudam verdadeiramente uma religião por preguiça, de que existe os fiéis católicos que fazem merda, normal isso, né? Você vê, os islâmicos, muitos deles dão o mesmo argumento. Ah, a gente não é o homo bomba, né? Daí, bom, não vou nem entrar no mérito, né? De que no islamismo se enfatiza uma possibilidade de você morrer por um bem maior, tal como explodir um monte de gente num local por Alá, né? Não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas enfim, vamos fingir que o Alcorão lá não tem nenhum tipo de manual de guerrilha, né? Tá? Para tentar salientar que essas coisas existem, não por radicalismo islâmico, né? Mas porque a própria religião fundamenta a possibilidade disso acontecer. O radicalismo do cristianismo e, portanto, do catolicismo, né? É você morrer como mártir, é não renunciar à sua fé, não se explodir outras pessoas, né? Então, muitos historiadores, né, põem na conta, por exemplo, da Inquisição, como se o Estado e a Igreja Católica estivessem unidos no propósito de infringir o quinto mandamento, de não matar, né? Ah, eles são hipócritas, está lá nos 10 mandamentos, não matar, né? Mas, no entanto, né, eles matam. Olha como é que eles são hipócritas, né? Olha como é que eles têm superstições, eles matam um gato preto, né? Então, cada hora inventam uma coisa, né? E é tanta coisa que eu acho, né, esse livro, na qual não terminei, de 500 páginas aproximadamente, tá? É pequeníssimo para combater falácias que já estão exaustivas historicamente, né, da Idade Média, beleza? Só para vocês terem uma noção da abordagem desse livro, né? Diz aqui na sinopse: com abordagem que combina a exposição dos acontecimentos com a análise das transformações culturais, intelectuais e religiosas, Norman Cantor apresenta a Idade Média não como uma época de trevas, mas como um período de grande dinamismo, percorrendo as invasões bárbaras, a ascensão do monasticismo, as cruzadas, a peste e as interações com o mundo islâmico e bizantino. Temos aqui um panorama completo de 10 séculos de história. A civilização da Idade Média é uma leitura essencial para quem busca compreender as bases sobre as quais foi construída a civilização ocidental. Muitas das coisas do que o cristianismo fez, né, os acadêmicos modernos, né, os livres pensadores de hoje, né, os livre pensadores neoluministas de hoje, né, do Paraguai, né, que nada mais são do que cópia do século XIX, né, eles surgem com a ideia de que não devemos dar mérito à Igreja Católica quando ela criou hospitais, asilos, universidades nas quais eles mesmos frequentam e tem seu carguinho, né, seu emprego, colégios, né, e por aí vai, né? Estou lembrando de cabeça, mas tem outras coisas, tá? Então, assim, esse mérito tem que ser esquecido. Os méritos da Idade Média têm que ser esquecidos, porque era uma idade predominantemente católica, a gente não pode abordar as suas nuances com mais firmeza. A própria filosofia surgiu muito na Idade Média. As pessoas é interessantíssimo, e esse livro vai pegar vários personagens interessantíssimos da Idade Média, eram absolutamente pessoas mais sensitivas do que hoje. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Mais sensitivas, por quê? Porque eles tinham muito mais sensibilidade do que a gente, que é levado a estímulos através das nossas sensações hoje. Então, quando, por exemplo, morria alguém na Idade Média, havia um luto entre as mulheres que se vestiam de preto durante 7 dias, para todas aquelas mulheres que se reuniam no túmulo para chorar durante 7 dias e 7 noites. Então, assim, eram pessoas que sentiam mais as coisas, né, lutavam mais pelas coisas, tinham mais intensidade de viver do que os dias de hoje. Hoje a gente está muito acostumado a deixar vida leva eu, Zeca Pagodinho, né? Não percebem as coisas vão passando, seus filhos vão crescendo, não dá muito valor à família, banaliza o divórcio,
banaliza a criação dos filhos, terceiriza a educação dos seus filhos, colocando em colégio, babá, creche, qualquer coisa, como se fosse um mero acessório você lidar com o ser humano, como se fosse acessório você ser um ser humano, né. Então esse tipo de insensibilidade só veio numa época em que a gente deu muita atenção aos prazeres da carne, ao hedonismo que a gente vive hoje, a absoluta pós-revolução sexual, né, de maio de 68, enfim, né, esse é o paradoxo, né, de tanto a gente ficar louvando o sexo, ninguém mais faz sexo hoje. Todo mundo fica preso nessa bolha chamada pornografia e se ficam se namorando, né. Então, tem até, hoje em dia, né, eu tô me sentindo velho, né, hoje em dia tem até, sites nas quais você compra uma prostituta particular para você e ela fica te mandando pacotes, né, de fotos, vídeos, né, é algo assim surreal, né, um professor meu de história na universidade, ele gosta, de estudar sobre cyberpunk, né, não à toa, né. O momento que a gente está hoje está beirando o cyberpunk, né, que a gente vê aí em filmes, né, em literatura, o que a gente vê em diversos tipos de locais, ok? Altamente recomendado, livro imprescindível, A Civilização da Idade Média, tá? Tem um cupom de desconto aí embaixo, 5% de desconto, e a gente se vê na próxima no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço.